Então, boa tarde de novo, né, aos caros alunos e caras alunas que estão aqui hoje, pleno domingo à tarde, para adquirir mais conhecimento. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver essa aula aí pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais oficiais, provavelmente pelo YouTube vai ser o primeiro a ser colocado, né? Então, a gente estava vendo a definição de criminalística por Heraldo Rabelo. Cadê aqui? Aqui. O que é que acontece? Essa definição por Heraldo Rabelo, ela... Puxa, cadê eu aqui? Pronto, cadê eu? Tô aqui. Essa definição por Heraldo Rabelo, ela se parece muito, óbvio, com a definição da família Píquia, né? De José Del Píquia, José Del Píquia filho. Só percebam aqui um pouco a diferença, mas sempre vai ser ligado a essas questões. Disciplina autônoma, porque eu coloquei a definição de Heraldo Rabelo, porque já foi cobrado em prova essa definição. Eu vou mostrar já, naqueles meus questões anteriores, né? Já caiu, né? No meu já caiu. Então, aqui, na verdade, era para eu ter... Deixa eu fazer ao contrário aqui. Vou botar aqui. Deixa eu ir para onde eu tinha parado. Aqui, pronto. Já caiu, já vem logo aqui, né? Cadê meu mouse? Puxa, ele desapareceu daqui. Pronto. Já caiu. Criminalística essa aí já tem mais um borogodó aí, né? Prova da Paraíba, né? Feita pelo CESP. 2008 foi o último ano que teve prova para perícia, né? Para a Polícia Técnica Científica da Paraíba. Acredito que Paraíba deve estar lançando o edital aí daqui para o fim do ano também. Então, nós que estamos no entorno aqui, nos estados próximos, né? Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, se liga. Piauí, Academia de Polícia, no caso do Piauí, de peritos do Piauí, ela terminou agora no início do ano, do último concurso. Então, acredito que Piauí vai demorar um pouco aí. Mas vamos lá. Criminalística é a transposição para o inquérito do resultado dos exames técnicos realizados no local do delito, determinando a materialidade e apontando a autoria. Na verdade, muita coisa aqui está certa, mas eu vejo transposição para o inquérito, aí já é meio duvidoso. Letra B. A ciência que visa ao estudo das armas de fogo, da munição e dos fenômenos e efeitos próprios dos disparos dessas armas, no que tiverem de útil ao esclarecimento e à prova de questões de fato, no interesse da justiça, tanto penal como civil. Aí é uma das ciências forenses, né? Uma das partes da criminalística. Opa, alguém escreveu no chat. Já estão dando a resposta aí. Beleza. Aqui é a balística forense. A letra B é a definição da balística forense, tirando essa parte civil. Tiro civil aqui é a definição da balística forense. Letra C. A ciência que trata do estudo dos documentos que contém um registro gráfico, estatística agora, somente dos documentos que contém um registro gráfico, a estatística é muito mais, né, que isso aí. O conjunto dos conhecimentos médicos e paramédicos no âmbito do direito concorre para a elaboração, interpretação e execução das leis existentes e ainda permite, por meio da pesquisa científica, o seu aperfeiçoamento. Essa letra D, acho que já caiu numa prova de concurso como definição de medicina legal. Só não me lembro se é de Poincaré, de quem é essa definição de medicina legal, mas aqui a letra D é a definição de medicina legal. E a letra E, como já colocaram no chat, né, é o sistema que se dedica à aplicação de faculdades de observação e de conhecimento científico que levem a descobrir, defender, pesar e interpretar os indícios de um delito, com vistas à descoberta
do criminoso. Nada mais, nada menos que a definição de criminalística, né? Sem dúvida aí, a gente marcaria, feito o colega aí, né? Marcou a letra E. Vamos para cá ver se tem a quinta questão, se já caiu. Pronto, ainda já caiu. A quinta questão. Aqui. Vamos ver, acho que é daquelas, quais são as certas, né? Quinta questão, já caiu. IGP do Rio Grande do Sul, perito criminal, Instituto Geral de Perícia. Sobre a definição de criminalística, considera as seguintes afirmações. Primeira, é uma ciência que estuda o crime e o criminoso em tudo que for aplicável à elucidação de um crime ou de uma infração penal. É a ciência que estuda as lesões corporais, visando a diagnosticar se ocorreu homicídio, suicídio ou acidente. É um sistema de conhecimentos técnicos científicos que estuda os locais de crimes e os vestígios materiais localizados superficialmente ou fora do corpo humano, visando identificar as circunstâncias e a autoria da infração penal. É um sistema de conhecimentos científicos que estuda os vestígios materiais extrínsecos à pessoa física, visando a esclarecer e identificar as circunstâncias do crime e determinar a identidade do criminoso. Só ver aqui quais são as corretas, né? Apenas A1, apenas A2, apenas A2 e A4, apenas A3 e A4, ou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vamos lá. Alguém está pensando aí? Vamos lá, vamos lá. É a ciência que estuda o crime e o criminoso, em tudo que for aplicável à elucidação de um crime ou de uma infração penal, que é onde a maioria do pessoal confundiu. Se tivesse 1, 3 e 4, a turma responderia correta a 1, 3 e 4. Mas a 1 é a definição de criminologia e não de criminalística. Então a 1 é falsa, está errada. A 2 é a ciência que estuda as lesões corporais, aí a medicina legal, que estuda as lesões corporais, visando diagnosticar essa questão do diagnóstico diferencial, se é suicídio, homicídio ou acidente, faz parte ali da questão da definição jurídica do crime, né? Não é definição jurídica, é a causa jurídica do crime, que alguns doutrinadores estão incluindo agora também a morte natural. Mas na parte da criminalística e da medicina legal, como causa jurídica do crime, nós nos preocupamos se foi homicídio, suicídio ou acidente. Morte natural, SVO, não vai para o IML. Então, alguém que teve óbito de forma natural não vai para o Instituto de Medicina Legal, ele vai para o sistema de verificação de óbito. Então, é por isso que a morte natural, alguns não colocam para criminalística nem para medicina legal, e outros colocam ali para criminalística e medicina legal. Porque se a criminalística ou medicina legal perceber que não foi nem homicídio, nem suicídio, nem acidente, então foi morte natural, né? E caminha para o SVO. Bom, em Caruaru, que o SVO e o IML estão no mesmo prédio, em salas quase contíguas. Então, o corpo chegou no SVO, eita, foi homicídio, foi suicídio, foi acidente, manda para o IML. Um corpo chegou no IML como uma dessas 3 causas, eita, não foi morte natural. Então, encaminha para o SVO, assim, só empurrar no mesmo corredor. Então, 1 é criminologia, essa 2, inicialmente, é a que a gente percebe que é medicina legal. A 3 é definição de criminalística, e a 4 também é definição de criminalística. Então, a gente tem 2 definições de criminalística aqui. Então, a resposta é onde tem apenas 3 e 4. Apenas 3 e 4 aqui. A resposta é letra D. A resposta é letra D. Isso aqui já caiu ou continuação do assunto? Continuação do assunto. Postulados da criminalística. A gente tem, assim, a maioria dos autores de criminalística, doutrinadores, trabalham com 5 postulados. Eu acredito que eu
os 5, que são os que nós trabalhamos aqui. Entre os principais postulados, não coloquei o nome desse, ou coloquei aqui? Não, não coloquei. Deixa eu ver aqui. Aqui eu começo a colocar. Beleza. Primeira questão que a gente tem que pensar, antes de eu definir cada um, ó. O conteúdo de um laudo pericial criminalístico, ou até de um laudo pericial médico-legal, ele é invariante com a relação ao perito criminal que o produziu. Como assim? Se eu produzir tal laudo a partir de determinados vestígios, de determinada dinâmica, o que é que acontece? Outro perito criminal teria que descrever as mesmas coisas que eu descrevi. É para dizer que ele é invariante. Para mostrar que o que é que acontece? Os resultados de uma perícia, elas são invariavelmente baseados, os resultados são baseados em leis científicas, com teorias e experiências consagradas, seja qual for o perito que recorrer a estas leis para analisar um fenômeno criminalístico. O resultado não pode depender do perito, do indivíduo. O resultado é baseado, ele depende do quê? Das leis científicas, de teorias e experiências consagradas. Então, é a interpretação científica. Professor, a interpretação ela pode mudar. Talvez. Só que se eu estou trabalhando com, imagine, a lei de Newton da ação e reação. Se eu descrever a lei de Newton, outro perito criminal tem que descrever também. Não, a minha interpretação é assim, não. A interpretação é a interpretação newtoniana ali. A interpretação é galileana, a não ser que você seja um cientista que tem teses originais, aí você põe a sua tese ali no seu laudo e mostra para os outros, leva para congressos e diz, olha, é assim, vamos começar a entender dessa maneira. Se os pares, em congressos, em revistas, perceberem que realmente é uma boa teoria, e experimental também, além de ser teórica, é experimental, então começa a ser validado, Começa a ser válido no âmbito da ciência e no âmbito da criminalística. As conclusões de uma perícia criminalística, elas são independentes dos meios utilizados para alcançá-las, utilizando-se os meios adequados para se concluir a respeito de um fenômeno criminalístico. Esta conclusão, quando forem reproduzidos os exames, será constante, independentemente de se haver utilizado os meios mais rápidos, mais precisos, mais modernos ou não. Imagine, tem uma janela aqui, e eu fui fazer uma perícia para ver se aquela janela aqui de cima ela aguenta tal carga aqui, tal massa, E na linguagem popular, tal peso. Eu posso realizar tal perícia com um dinamômetro, que é aquele antigamente, que o pessoal usava, até acho que deve usar hoje nas para vender peixe, para vender macaxeira, aquelas balanças de dedo, Eu posso usar um dinamômetro analógico, que é um medidor de força. Eu posso usar um dinamômetro digital, ou eu posso colocar sacos ali, pesos, para testar, Pesos já auferidos ali. Então, eu coloco lá 30 quilos pá, 50 quilos pá, com um saco de areia, de cimento, o que for ali. Ou seja, eu estou usando um método totalmente arcaico, Porém, tem que dar a mesma coisa. Se eu faço um teste com um método mais moderno, ou se eu faço um teste com um método mais arcaico, os resultados devem ser os mesmos. A janela de vidro aqui vai aguentar tal situação. Terceira questão aqui é a perícia criminalística, ela é independente do tempo, principalmente sabendo que a verdade ela é imutável em relação ao tempo decorrido. Então, sabendo essas três questões, que a gente trabalhou aqui, eu estou tentando voltar aqui, travou meu slide, Deixa eu vir para cá. Que o conteúdo de um laudo pericial criminalístico ele é invariante com relação ao perito criminal que o produziu. As conclusões de uma perícia criminalística são independentes dos meios utilizados para alcançá-las. E a perícia criminalística ela é independente do tempo. Vamos ver os postulados aqui, ou princípios. O primeiro princípio é o princípio da observação.
É o princípio da observação. Na verdade, esses três que eu falei aqui são os postulados. Então, tem o postulado 1, postulado 1, postulado 2 e postulado 3. E postulado 3. Agora vão vir os princípios. Princípio da observação. Todo contato deixa uma marca. Edmund Locard. O que é que significa isso, né? A questão da pesquisa e busca dos vestígios. Todo contato deixa uma marca. Até quando eu dou essa aula em medicina legal, não assim o princípio da observação propriamente dito, mas eu vou falar de Edmund Locard, dessa sua frase que ficou para a história, né? Todo contato deixa uma marca. Até eu digo que também ela é uma questão psicológica também. Todo contato entre duas pessoas vai deixar uma marca, né? Já dizia Saint-Exupéry, né? No livro, acho que foi no Pequeno Príncipe, né? Que cada um leva um pouco do outro, né? Consigo. Que todo contato deixa uma marca. Ou seja, essa busca, essa pesquisa dos vestígios nem sempre é uma missão de fácil execução. Sabendo-se que, em muitos casos, tais elementos resultantes da ação delituosa, quer originários dos autores, quer originário das vítimas, somente podem ser detectados através de análises microscópicas ou mesmo aparelhos de altíssima precisão. A própria questão do DNA, né, quando a gente encontra um vestígio biológico, lembrar que a gente não encontra em cena de crime, local de crime, vestígio genético. A gente encontra vestígio biológico. Sangue, urina, sêmen, são vestígios biológicos, fios de cabelo. Quando a impressão digital ela é complicada de se analisar, como a impressão digital propriamente dita, a gente pode coletá-la para identificação genética. Por quê? Porque a nossa impressão digital ela é gordura, a gente não pode esquecer disso. Então, o que é que acontece? A gente carrega esse, óbvio, né? Tem um jeito de coletar. Hoje o SUAB ele ficou famoso, né? Por causa dos exames anti o vírus aí, né? Da pandemia. Então, a gente já usava SUAB, né? Então, com o SUAB a gente coleta, óbvio, né? Pode ser o SUAB seco, só que a gente coloca normalmente, dependendo do tipo de vestígio, o água destilada. Então, molha o SUAB em água destilada e coleta. Coleta sangue, coleta sêmen, coleta urina, só que a urina, eu já coletei fezes também em local de crime, já coletei fezes, já coletei urina em local de crime, já coletei sêmen, e já coletei sangue também. Só que, óbvio, como é que essa coleta, cada um é um estilo diferente de coletar, né? Cada um tem um jeito de coletar, porque são os chamados microvestígios ali. Óbvio que um sangue não é um microvestígio, é um macrovestígio. Normalmente fica muito sangue. Normalmente se fica muito sangue. Só que eu tenho os microvestígios. Mas para fazer o levantamento genético desses materiais biológicos, eu preciso de um maquinário altamente tecnológico para poder fazer isso, essas análises que nós necessitamos. Então, esse é o princípio da observação. É o princípio da procura, né? Quando a gente chegar num local de crime, a gente poder entender o que é que aconteceu, ou seja, a partir da observação, para saber o que coletar. Tanto que a gente, quando for ver vestígios, evidências e indícios, a gente tem chamado vestígios forjados, vestígios ilusórios. Então, a gente precisa perceber, né, se é realmente um vestígio verdadeiro para poder carregar consigo, né? Carregar consigo é coletar e a partir dali iniciar a cadeia de custódia. Princípio da análise. Princípio da análise. O que é o princípio da análise? A análise pericial ela deve sempre seguir o método científico. Tem até um livro aqui, cadê? Metodologia Científica na Perícia Criminal. Esse livro aqui, ó. Metodologia Científica em Perícia Criminal. Ou seja, eu tenho que estar sempre preparado para utilizar o método científico na análise pericial. Ou seja, óbvio, né, quem já é mais ligado, tem curso superior na área científica, né, área de saúde, área de exatas, já é acostumado com o método científico. Mas quem é de humanas também, quem já teve que fazer
realizar trabalhos, né, científicos, acadêmicos, sabe como é o método científico, né? Óbvio que a gente tem dessa forma aí. Para quê, né? Porque a perícia científica ela visa a definir como o fato ocorreu, a teoria, através de uma criteriosa coleta de quê? De dados, de vestígios, que a gente vai ver depois o que... Porque aqui eu peguei de um dos livros vestígios e indícios, depois eu vou diferenciar, né? Vestígios são diferentes de evidências, que são diferentes de indícios. Mas óbvio que todos têm a mesma natureza, mas as definições são diferentes, que permitem estabelecer essas conjecturas, né, sobre como se desenvolveu o fato, formulando hipóteses coerentes sobre ele. Hipóteses coerentes. É esse o método científico que baseia as condutas periciais, que permitam estabelecer-se, às vezes, no próprio local dos exames, uma teoria completa sobre o fenômeno, ou em outras oportunidades, dependendo de exames complementares. Então, o que acontece? A gente tem que fazer essa análise a partir do método científico. Então, hipótese, tese, antítese e análise, para você poder compreender a lei. Óbvio que você não compreendeu no exato momento, você pode realizar exames complementares. Eu fiz uma reprodução simulada uma vez que, pelo laudo da criminalística, pelo laudo da medicina legal, por fotos do local, né? Por fotos do local, por levantamentos fotográficos do local, eu tinha uma dúvida. Porque eu não fui para o local, não fui o perito do local, né? Mas eu tinha várias dúvidas, mas uma das dúvidas que eu estou levantando aqui é se o camarada que atirou contra a vítima, ele estava dentro do carro sentado, dentro do carro ele pôs o tronco para fora, né? Ou se ele abriu a porta do carro para poder atirar. Eu tinha essa dúvida. Então, o que acontece? Eu fui escrever. Quando eu faço reprodução simulada, eu crio uma cartolina, eu pego aquelas cartolinas, né? Da época que a gente era menor, ali do colégio, a gente usava para fazer a apresentação de trabalho, não mais slides, né? Não eram slides. Aí determinado momento do crime ali. Aí eu digo, o caba saiu do carro, ficou sentado, colocou o tronco para fora, eu anoto. Aí eu ponho hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3. Eu digo, na hora da reprodução, eu vou ter que sanar. Aí eu levo ali a fila, né, a pesca, a cola, não a cartolina toda, né? Mas aí eu levo, óbvio, num tablet hoje em dia, né? Eu tenho que dirimir tais dúvidas. Ou seja, eu estou criando hipóteses que podiam ser já respondidas no local. Beleza? Então, esse é o princípio da análise. Cadê? Anda. Eu falo no Ceará, ande, Tonha. Não está andando. Tonha parou de andar aqui. Princípio da interpretação. Dois objetos podem ser indistinguíveis. Ou seja, você não perceber a diferença entre um e outro. Mas nunca eles são idênticos. Ele é também chamado princípio da individualidade. Ele preconiza que a identificação deve ser sempre enquadrada em 3 graus. Identificação genérica, identificação específica e identificação individual. Sendo que os exames periciais deverão sempre alcançar este último grau. Ou seja, genérica, o próprio nome já diz, é algo muito, muito genérico. Específico já melhora. Mas se a gente puder individualizar, aí é show. Aí a gente chegou onde a gente queria. Essa questão é o que a perícia criminal preconiza, né? A gente tem que chegar, a criminalística se baseia nesse princípio da interpretação, Princípio da descrição, ou seja, o resultado de um exame pericial é constante com relação ao tempo, como a gente já viu como um postulado, e deve ser exposto sempre em linguagem ética e juridicamente perfeita. Lembrar que não é usar o juridiquês, né? É juridicamente perfeita. Até tem um perito criminal hoje, né? Ele é aposentado, mas quando a gente se aposenta, a gente nunca deixa de ser perito criminal, porque antigamente os nossos laudos, eles
conviveu conosco durante 20 anos. A gente poderia ser chamado a júri durante 20 anos após a gente deixar, né, o laudo, né, realizar o laudo. Só que agora o laudo anda conosco ad eternum, ad infinitum, para sempre, né? Aí ele diz assim, ele nas lives dele e até no grupo, né, que a gente participa do grupo nacional, ele diz: minha gente, ó, o nosso laudo ele tem que ser em linguagem óbvia, ética, juridicamente perfeita, mas em linguagem clara. No tribunal do júri, que são em crimes contra a vida, né, que tem lá 7 jurados da população em geral, o nosso laudo ele vai ser lido ali. Talvez a gente possa ser chamado no tribunal do júri ou não, como testemunha para dirimir qualquer coisa nos nossos laudos. Por isso que o talvez não, o mais provável é o não. Aí o que é que acontece? O seu laudo vai ser lido. E aí, se o pessoal lá do tribunal, os 7 jurados, não entenderem sua linguagem também, aí tu colocou um juridiquês ali, uma linguagem totalmente lá arcaica, né, até do português, lá da década de 1940, aí não, pô, tem que ser clara também, né? Concluir ali, ainda colocar clara. Para quê? Para qualquer um do povo entender o que você leu, o que você escreveu, né? Leu, né? Qualquer um do povo entender o que você escreveu. Pode falar. Então, os resultados dos exames periciais, eles sempre serão baseados em princípios científicos. Não podem variar pela passagem do tempo. E ainda considerando que qualquer teoria científica deve gozar da propriedade da refutabilidade, os resultados da perícia, quando expostos através do laudo, está aqui embaixo, devem ser de uma forma bem clara, racionalmente dispostas, né? Na verdade, a forma racionalmente disposta e bem fundamentada. E bem fundamentada. Princípio da documentação, que ele agora está baseado do que? Na cadeia de custódia da prova material. O que é que acontece? Esse princípio ele começou a ter uma ênfase cada vez maior, desde o pacote anticrime, que foi publicado no fim do ano de 2019. Como eu disse, no Código de Processo Penal há um artigo exclusivo com vários tópicos para a cadeia de custódia. A cadeia de custódia ela deixa de ser importante somente para a perícia criminal, para a perícia médico-legal, né, para a perícia de forma geral, e se torna altamente importante para a persecução penal, para toda a prova material hoje. Na verdade, já era, só que os nossos legisladores não tinham a noção da cadeia de custódia, que agora se tem essa noção. Toda amostra deve ser documentada, desde o seu nascimento no local de crime até a sua análise e descrição final, de forma a se estabelecer um histórico. Se eu pegar, eu tenho sacos de evidência, né? Tá aqui, evidence. Eu tenho um saco de evidência. E a partir dele eu tenho que escrever aqui toda essa questão, a documentação. Quem foi para o local de crime, aí tem o primeiro tópico aqui, né? O primeiro que recebeu aqui, né? Received from, aqui, chain of custody, né? Cadeia de custódia. A gente ainda compra os sacos de evidência, né, dos Estados Unidos. Já devia ter os nossos brasileiros aqui em português, né? Aí, primeiro que recebe. Aí depois, tipo, eu coletei em local de crime material biológico. Eu encaminho para o laboratório de biologia e de genética forense. Aí lá eles abrem. Vamos dizer, primeiro o laboratório de biologia abriu, documentou quem abriu, lacra de novo, né? Que tem um lacre aqui. Lacra de novo, documenta quem lacrou. Na verdade, normalmente quem abre é quem lacra, né? O próximo é laboratório de genética forense, documenta quem abriu lá para fazer o levantamento genético agora. Documenta quem fechou. Aí vai para onde? Para uma central de custódia, de acordo com o Código de Processo Penal, né? Para que serve tudo isso aqui, né? Visa proteger seguramente a fidelidade da prova material, evitando a consideração de provas forjadas, incluídas no conjunto das demais, para provocar a incriminação ou inocência de alguém. Todo o caminho do vestígio deve ser sempre documentado, como eu mostrei ali, em cada passo, com documentos que o oficializem. Além de documentar ali no saco de evidência, há diversos documentos
Quando eu envio, eu documento que eu estou enviando. Quem recebe, documenta quem recebeu. Hoje a gente tem, né, os documentos eles são digitalizados, né? Antigamente eram manuscritos, mas aí a gente tem também essa cadeia de custódia informatizada aí para poder fazer todo esse envio dos documentos, né? Não somente dos vestígios. A documentação correspondente a cada vestígio pode ser realizada por anotação e despacho do próprio perito que o considerou. Aí o princípio da documentação. Já caiu, né? Faltam alguns minutos para terminar esse segundo tempo. Quando a gente voltar, a gente retorna com vestígios, evidências e indícios. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Um camarada, uma camarada, ao postular que todo contato deixa uma marca, consagrou o princípio da... Foi da última prova do ITEP, ó. Foi da última prova do ITEP, aqui da própria OACP. Consagrou o princípio... Resposta letra A. Olha, já estão ligados aí na parada do sucesso. Aí, né? Ele consagrou o princípio da, aplicável nas perícias de locais de crime e que, diante da doutrina criminalística brasileira, ficou também conhecido como princípio da. Então, todo contato deixa uma marca, sempre lembra, Edmundo Locar. Edmundo... Tanto que sabe como eu decorei a primeira vez? Locar lembra local, né? Então, no local, todo contato deixa uma marca. Que ele consagrou o princípio da transferência, aplicável nas perícias de locais de crime, e que, diante da doutrina criminalística brasileira, ficou também conhecido como princípio da observação. Então, resposta à letra A. Caiu essa questão no último concurso do ITEP 2018 para a gente de necropsia ou necrópsia. Esse acento no necropsia, né, no autopsia, ele surgiu depois de tanto povo falar. Na verdade, as palavras eram inicialmente sem acento. Se você for no português de Portugal, era necropsia, autopsia. Aí nós brasileiros começamos a falar necrópsia, autópsia. Aí nós colocamos também um acento no O ali. Mas pode ser também, até hoje, tanto faz, necropsia ou necrópsia, autopsia ou autópsia. Questão 7. Eita, vamos lá. ITEP também, Rio Grande do Norte, para perito criminal na área de Química em 2018. Sobre os postulados e princípios da criminalística brasileira, assinale a alternativa correta. Eu vou dar uma lida aqui, depois eu volto. De acordo com o princípio da observação, também conhecido como princípio de Locar, o vestígio, como toda matéria, é ponderável e, portanto, cabe ao perito criminal o reportar-se ao que se vê, né? Ao que vê. Visum et repertum. Ver e reportar, né? Eu sempre falo ver e escrever, porque tem que escrever no laudo. O princípio da interpretação, também conhecido como princípio de Kirk, pode ser enunciado pela frase: dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Letra C. O princípio da documentação não se relaciona ao registro cronológico de um vestígio, desde seu nascimento até sua disposição final, pois isso cabe à cadeia de custódia. Tinha um professor que dizia: nunca, cadeia de custódia não tem a ver com a cadeia da cidade de Custódia, né? Porque tem a cidade de Custódia aqui em Pernambuco. A gente ria para não perder ponto na aula, né? Vamos lá. Letra D. Sendo a verdade mutável em relação ao tempo, não se permite postular que a perícia criminal é independente do tempo. Letra E. Considerando que o teor de um laudo pericial é personalíssimo, então o conteúdo de um laudo pericial será variante de acordo com o perito criminal que o produzir. Eu já vou negar isso daqui, né, para a gente voltar para lá. O princípio da documentação ele se relaciona ao registro cronológico do vestígio. Então, esse não aqui torna falsa a letra C. A verdade ela é imutável. A gente permite não. A gente permite postular que a perícia criminal é independente do tempo. Então, aqui é imutável e tiro não. E letra E, considerando que o teor de um laudo pericial é personalíssimo negativo. Ele não é personalíssimo. Ele não é de um único indivíduo. Ele é de toda
de toda a perícia criminalística, né? E ele não é variante, ele é invariante, ele independe do perito criminal que o produzir. Então vamos voltar aqui para a gente ver se é a letra A ou letra B. Uma coisa que eu não falei é o princípio de Kirk. O princípio da interpretação ele também é conhecido como princípio de Kirk. Então já pode, até a vírgula aqui, né? A gente pode considerar até agora como correto. Mas o princípio da interpretação, também conhecido como princípio de Kirk, ele pode ser enunciado pela frase dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos, ou esse daqui, de acordo com o princípio da observação, também conhecido como princípio de Locard, até aqui está ok. O vestígio, como toda matéria, é ponderável. Pô, aqui tá pau, né? Como toda matéria é ponderável, não, é imponderável, é imponderável. Porque aqui eu estava na dúvida ainda aqui, só que o VI, o Visual Repertum, ele é contra a criminalística dinâmica, mas ele existe ainda na nossa criminalística, porque a gente vê e repete no laudo. Óbvio que a gente pode adentrar na investigação, que é a criminalística dinâmica, mas aqui o erro está nesse ponderável, né? Ela é imponderável. Então a resposta certa é a letra B. O princípio da interpretação, também conhecido como princípio de Kirk, pode ser enunciado pela frase: dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Como assim? Se eu encontrar um fio de cabelo